Ah, já passou. Alô. 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 Olá, boa noite. Estamos aqui hoje novamente na Mega Brejo, fazendo aquelas conversas com os candidatos a deputado estadual ou, ocasionalmente, deputado federal aqui da região. E hoje nós trouxemos aqui o Joaquim Goma, que é candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Araçatuba ou Osasco? Araçatuba e Osasco. O Araçatuba e Osasco, olha aí. Esse aí é o Joaquim. Então nós vamos bater um papo e falar sobre o que ele pretende fazer, se for eleito, etc., como nós fizemos com os outros candidatos que vieram aqui. Então lembrando a quem está assistindo o programa, que esse programa ele está aberto a qualquer candidato, a qualquer coligação que queira fazer uso e utilizar o espaço e divulgar as suas ideias. Aqui nós somos bastante abertos e democráticos. Então vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco da sua história, Joaquim, a sua origem. Você é sindicalista, né? Sim, sou sindicalista. Perfeito. Eu sou técnico da Fazenda Estadual, Renato, e há 28 anos. Trabalhei em São Paulo, né? Trabalhei na cidade de Osasco. Trabalhei no prédio sede da Secretaria, na cidade de São Paulo. E trabalho em Araçatuba desde 2014. Mudei para Araçatuba em 2014. Consequentemente, trabalho na Secretaria da Fazenda desde 2014. Em 2015, fui eleito presidente do Sindicato dos Técnicos da Fazenda Estadual. A sede do sindicato fica em São Paulo também, então eu continuo morando aqui, mas passo a semana praticamente toda lá, em função das atividades lá, né? Na Alesp, com o próprio secretário da Fazenda. Mas, assim, sou cidadão araçatubense desde 2014. Tá? Nasci em Osasco, e aí esse ano tive a oportunidade de ser convidado, fui convidado pelo PCdoB para disputar as eleições como deputado estadual. A candidatura saiu por Osasco, na verdade, porque fui convidado pelo diretório de Osasco, né? Mas como sou daqui, moro aqui, e não tínhamos um candidato do partido na região, foi permitido que eu fizesse campanha, que eu lançasse a campanha nas duas cidades. Por esse motivo que eu falei para você inicialmente, Osasco e Araçatuba, ou Araçatuba e Osasco. Né? É isso. Maravilha. Então o convite partiu do partido, aí você já tinha aquela ligação com o sindicato que favoreceu, de repente, ideologicamente, você adentrar as fileiras do partido, etc. Sim, na verdade o convite nasceu por conta do trabalho na Alesp, né, o trabalho que a gente tem há 3 anos, quase 4 anos na Alesp, nas bases dos deputados. Então, assim, em função desse trabalho, dessa atividade, da constância de estar na Alesp, surgiu essa oportunidade, esse convite por parte do PCdoB. Opa, maravilha. Bom, eu entendo que, na qualidade de servidor público, uma das suas plataformas deve ser o quê? Plataforma de trabalho deve ser a defesa do serviço público, do servidor público, etc. Sim, essa é a principal, na verdade. Nós temos aí um dos objetivos, né, o objetivo principal quando surgiu esse convite, foi justamente a defesa do serviço público. Além de presidente do sindicato, que é o CITESP,
Eu também sou presidente do Conselho Deliberativo da FEBRAFISCO, que é a Federação Brasileira das Carreiras de Técnicos das Fazendas Estaduais e do DF, né? E sou diretor da CONACAT, que é a Confederação Nacional de Carreiras Típicas de Estado. A FEBRAFISCO e a CONACAT têm sede em Brasília. Então, o que acontece? Como eu vou muito à Alesp e acabo frequentando o Congresso, o Senado, muita coisa que a gente vê sendo feita hoje, tramitando tanto no Congresso Nacional quanto na Alesp, e que prejudicam diretamente o servidor, nos atinge, né? E aí, por conhecer a realidade do pessoal do Estado de São Paulo, nós temos o pior salário, abro um parênteses aí para dizer isso, nós temos o pior salário do país, em termos de funcionalismo, policiais mal remunerados, professores, servidores de saúde, transporte, fazenda, né? Quando se fala em Secretaria da Fazenda, a pessoa imagina logo o agente fiscal de rendas, que tem um salário consideravelmente alto, né, que esse é o teto do governador, atualmente é o teto do governador, R$ 22.500. Mas tem outras carreiras na Secretaria da Fazenda, entre elas a do técnico, né, que é o pior salário entre os técnicos do país, é o nosso de São Paulo. Então, eu acho que a defesa do serviço público, consequentemente do servidor, é essencial para que a gente consiga melhorar, oferecer serviço público de qualidade, né, atender o cidadão de forma adequada e da forma como tem que ser. Cara, eu gostei do currículo dele, Paulinho. Cara. Se for falar o currículo dele, acho que vai 1 hora só para falar o currículo do Joaquim aí, mas beleza. O Paulinho também é funcionário público municipal, não é? Mas bacana. Então quer dizer que você vai olhar muito pelo servidor público. Uma das ideias é o servidor público, mas além do servidor público tem as questões também que pegam aí mais para o nosso pessoal do interior, não só aqui da região de Araçatuba, mas especificamente aqui também porque é o local onde eu moro, né? Existem problemas aí com relação à agricultura familiar. Aqui em Araçatuba eu senti muita dificuldade quando vim para cá em 2014, porque em São Paulo eu usava muito os serviços do SEASA, né? E quando eu vim para cá eu soube que Araçatuba tem o SEASA e fui conhecer, desde cara com a porta fechada. Isso eu já contei para várias pessoas aqui. E aí, assim, eu fiquei curioso, porque em nenhum lugar eu conheço vários outros SEASAs, Bauru, Marília, Prudente, que trabalham de uma forma muito semelhante à do SEASA São Paulo, né? E a de Araçatuba é totalmente atípica, né? E aí agora, nesse processo de pré-campanha, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, alguns permissionários do SEASA, conversei com algumas pessoas lá, com dirigentes, e eu entendi um pouco isso, né? Quer dizer assim, o nosso é atípico realmente porque ele só atende o atacadista, ele não atende o varejista, dificulta um pouco a vida do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Então, assim, entre os projetos, a questão da defesa do serviço público também é a gente tentar fazer alguma coisa no sentido de melhorar a situação das famílias que trabalham com agricultura em Araçatuba e região, melhorar a situação do SEASA, né, que tem que ser um órgão regulatório. Nós não temos isso aqui. Quem regula o preço dos produtos dos hortifruti na nossa região é o mercado. Então, assim, isso é um erro, né, grave, porque deixa isso na mão do mercado. Quer dizer, quando o mercado regula, ele paga quanto ele quer, para quem ele quer, quando ele quer. Quando, na verdade, não é isso. A gente tem um órgão regulatório, que é o SEASA, que deveria fazer esse papel e que hoje não faz por alguma razão. Mas a gente pretende tentar melhorar isso de alguma forma. Perfeito. O cara bom de microfone. Legal. Mas, assim, continuando nessa linha, aqui, essa região aqui é uma região que tem uma forte presença de agricultura, enfim, de produção de hortifruti. Então, de repente, essa colocação do SEASA, essa preocupação com o SEASA seja interessante. Quer dizer, você citou os modelos de outras cidades, e aí você detectou que o SEASA aqui não atende à necessidade, por exemplo, do pequeno produtor. E ele está ao sabor do mercado, é isso? Quer dizer, eu não tenho o controle do Estado para gerir o processo, porque ele vai ao sabor do mercado. Exatamente isso. Na verdade, o que acontece? As agências reguladoras, elas foram criadas com o objetivo de fazer com que os preços do mercado, entre o mercado e o consumidor, tenham um limite, né, mínimo e máximo aí. O que acontece em Araçatuba é que esse limite não existe. E quem regula isso é o mercado. Então, o que acontece? O produtor ele vende pelo preço que o mercado quer que ele venda. Se tem um produto deteriorando, é o produtor que tem que ir lá retirar esse produto, substituir o produto.
é ele que entrega, é ele que retira. Então, quer dizer, o mercado ele está numa posição muito cômoda, porque, na verdade, ele não tem obrigação nenhuma, ele paga quanto ele quer e quando ele quer, e a obrigação, toda a carga de obrigação fica em cima do produtor, do pequeno produtor. O que acontece? Se a gente pensar numa situação macro, né, fazendo com que o SEASA retome as rédeas da regulação de preço, fazendo com que o pequeno produtor de todas as cidades que englobam a região, a macro-região, participem desse processo, a gente faz com que a renda dos municípios melhore, né, porque, na verdade, você faz o quê? A partir da regulação de preço, você tem condições de melhorar a renda de todo mundo das cidades. Consequentemente, mais dinheiro rodando, melhora o investimento, melhora o consumo das famílias nessas cidades. Como hoje o tributo no Brasil, não só em São Paulo, né? O tributo no Brasil ele é baseado no consumo, consequentemente, mais receita para investimento em serviços públicos municipais e estaduais, mesmo federais. Bacana. Então, dando um gancho para isso aí, você também parece que tem uma preocupação também com a agricultura familiar. Você tem essa... Sim, não só com a agricultura familiar, mas também com a receita dos municípios, né? Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Nós temos regiões que já passaram por um processo de desenvolvimento extremamente grande, São José do Rio Preto, Prudente, Bauru, né? E nós temos uma região aqui em Araçatuba que tem um potencial enorme para ser desenvolvido, para ser explorado, e que, por N razões, não foi até agora. Eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho para isso, porque, consequentemente, você desenvolve outras áreas junto com isso. Você pode trazer mais indústrias, você pode desenvolver turismo, você pode desenvolver uma série de coisas da região que vão ser benéficas para todos. Eu já iniciei um processo, uma conversa com alguns prefeitos de cidades da nossa região. Já tenho o apoio de alguns dos prefeitos, independente de partido. Eu não tenho essa questão partidária, eu não me recuso a falar com pessoas de outras legendas. Isso sempre foi assim no sindicato e continua. A ideia é que continue assim na vida pública eletiva, né? Então, assim, eu já tenho buscado conversas com alguns prefeitos, com alguns vereadores a respeito disso. Alguns já se interessaram pela ideia. E, independente do resultado da eleição, a gente pretende continuar trabalhando e apoiando esse projeto na região, né? Tem interesse não eleitoral, tem interesse como cidadão da cidade de Araçatuba e da região. Bacana, legal. Na realidade, esse princípio republicano é interessante, quer dizer, a gente tem que conversar, acho que com todo mundo, para construir, para edificar, enfim. Aqui nessa região tem um potencial hídrico. Essa região, por exemplo, se você pega a história pregressa dela, ela vai ser explorada a partir do início do século XX por causa, primeiro, do potencial hídrico. O segundo, que até Bauru você tinha mapa, até 1905 mais ou menos você tinha mapa, de Bauru adiante era a boca de sertão que as cartas cartográficas traziam, né? Uhum. Então, quer dizer, primeiro essa região ela foi vista com o quê? Potencial hídrico. Sim. E o que você falou é verdadeiro, quer dizer, a gente observa, por exemplo, Birigui, que fez em microescala um processo de reforma agrária, então a gente tem pequenos produtores em Birigui, temos pequenos produtores em Araçatuba, aí coexistindo talvez com grandes produtores. Rio Preto, mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, essa região tem umas características desenvolvimentistas bastante interessantes e o potencial também. Sim. E até mesmo o potencial turístico, parece que você tem alguma coisa para falar sobre isso também, na sua plataforma de trabalho, etc. Sim, na verdade o que acontece? Quando se fala em desenvolvimento regional, né, não tem como você pensar só num campo. A agricultura familiar é um ponto, que com certeza atrai, você tendo uma estrutura mais consolidada com relação a isso, você traz indústrias que se utilizam da produção, né? Consequentemente, você traz mais pessoas, você gera mais renda e você tem outro ponto que é muito interessante, que não é tão divulgado ou não é amplamente divulgado, por exemplo, como as festas regionais. Você tem, por exemplo, festas em Barretos, festas em Ribeirão Preto, por exemplo, que você faz propaganda em todo o estado de São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo. Então você atrai turistas da cidade de São Paulo para essas cidades. E nós temos eventos interessantes aqui em Araçatuba, em Birigui, em outras cidades, Buritama, a gente tem lá o barco, tem o Odisseia. Quer dizer, a gente tem uma série de situações que podem ser exploradas, que podem ser melhor divulgadas e que hoje não são. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que pode contribuir com o desenvolvimento da macro-região
E é nesse ponto que eu acho que é interessante a gente conversar. Não dá para fazer isso sozinho. É claro que a ideia é contar com outros deputados da região, né, para que isso aconteça. Longe de querer ser o pai da criança, mas eu acho que botando todo mundo na mesa para conversar, a gente consegue fazer um projeto muito bacana. Bacana, legal, porque aqui na região, por exemplo, essas cidades, Coroados, Glicério, o próprio Brejo Alegre, tem essas festas, que são festas bastante conhecidas, que tem um caráter regional também, que acaba agregando os outros municípios, entendeu? As pessoas vão de um lugar para outro para acompanhar as festas, e elas acabam também ativando os setores do comércio, quer dizer, o comerciante ele acaba sendo ativado porque existe uma demanda por causa do turismo cultural. Exato, exatamente isso. Entendi. Nós temos festas muito interessantes e pouco divulgadas. E até comidas interessantes que exatamente, pouco divulgadas. Exatamente. Então, assim, tem muitos lugares interessantes, restaurantes. Você tem o setor gastronômico absurdamente bom, né, que poderia fazer parte de um roteiro gastronômico, que poderia fazer parte de uma semana, por exemplo, gastronômica, como acontece em outras cidades, em Brasília, em São Paulo, no Rio. Poderia ser feito um roteiro do interior. E Araçatuba e região poderiam estar dentro desse roteiro. Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial grande a ser desenvolvido em várias áreas. Como eu disse, tal qual aconteceu em Rio Preto, em Ribeirão, em Prudente, em Bauru, pode acontecer em Araçatuba. Depende só de boa vontade e de você agregar as pessoas certas para conversar sobre isso. Entendi. Na sua opinião, você acha que faltou essa articulação para criar esse sistema? O que você enxerga até agora? Eu acho que sim. Eu acho que política, Renato, é uma coisa muito engraçada, né? O que eu percebo muito, e aí assim, vou falar um pouco da experiência até do sindicato. O que eu enxergo é que as pessoas querem muito ser o responsável ou o pai da criança daquele projeto, entendeu? E eu acho que você não tem que ter uma pessoa responsável ou alguém que faça. É um conjunto de pessoas. Se você não coloca os prefeitos das cidades para conversarem, os vereadores da cidade, você não envolve a sociedade como um todo, esse projeto não sai do papel. Não adianta, não é um político que faz as coisas. Para muita coisa acontecer no Estado ou no país, você precisa do envolvimento da sociedade como um todo. Para você ter o envolvimento da sociedade como um todo, você tem que envolver as camadas aos poucos. Você convence o executivo das cidades, leva isso para o legislativo. Na verdade, você vende um projeto, né, que não é de um, mas é de todos. A ideia é que a gente tenha, por exemplo, voltando para a situação do Ceasa, quando a gente fala na questão da agricultura familiar, Araçatuba pode ser um polo tão grande quanto as outras cidades são. Porque o que acontece? Se a gente concentra o escoamento da produção, a chegada dos pequenos produtores das demais cidades e a saída desse produto para outros locais, você facilita muito a vida de todo mundo. Você tira o cara que está dependente hoje do mercado, que vende direto, e o cara abre ele tem uma outra possibilidade de fazer negócio. Então, na verdade, o que acontece? Em vez de a gente pensar, um projeto para Brejo Alegre, um projeto para Birigui, um projeto para Araçatuba, não, um projeto para a macro-região de Araçatuba. Pegando todas as cidades que estão no entorno e fazendo com que todo mundo ganhe, entendeu? O que tem que ser, da forma como tem que ser, né? Como você disse, existem festas regionais, festas nas cidades, muito interessantes. Se você aumenta a renda da macro-região, consequentemente você vai ter mais pessoas consumindo nessas festas. Então, na medida em que essas festas acontecem, você pode ter um cronograma delas, você desloca as pessoas, por exemplo, de Bilac, de Gabriel Monteiro, de outras cidades, para Araçatuba, o pessoal de Araçatuba para lá, e assim você vai fazendo com que a renda circule. Outra coisa que eu percebo, que eu acho que é uma coisa muito ruim, a gente tem gente muito boa em todas as cidades que saem para estudar. O cara vai estudar lá na USP, em São Paulo, e acaba se formando e ficando por lá. Arruma um emprego lá e acaba ficando por lá. O que acontece? Todo o potencial dele acaba sendo transferido para a capital. Quando, na verdade, se ele tivesse uma oportunidade de estudar lá e aplicar o que ele aprendeu aqui, seria muito mais negócio e contribuiria para o desenvolvimento da cidade aqui. Então, eu não vejo o problema da pessoa sair para estudar, mas eu vejo o problema quando a pessoa estuda e fica por lá. Ela não retorna para esse conhecimento adquirido, ele não volta para cá, entendeu? Ele acaba se perdendo.
Então, acho que a gente tem que criar alguns dispositivos para que nessa região a gente consiga ter esse retorno, entendeu? De alguma forma. Que, por exemplo, a cidade de Rio Preto já tem uma Unesp instalada, tem outras universidades. E essa região aqui em particular parece que, por características até históricas, né, com exceção aí de Penápolis, por exemplo, teve mecenato, então foi um processo de desenvolvimento muito diferente aqui da nossa região, mas a gente verifica que a nossa região teve um desenvolvimento muito tacanho nesse sentido. Exatamente. Quer dizer, quando você pensa em sistematizar a região para se criar um circuito, para você, vamos chamar assim, não sei se seria a melhor expressão, mas consorciar essas ações. Sim, é isso. Na verdade, com a participação de todas as cidades da região, da macro-região, você consegue ter um projeto que seja inclusivo para todo mundo, que seja benéfico para todo mundo, e que você vai provocar, de alguma maneira, no próprio governo do Estado, a vontade de fazer investimentos maiores. Entendeu? Então, assim, na verdade, como você falou, é um ciclo. Se você tem um ciclo não muito bom, historicamente falando, né, em termos de crescimento, você continua com crescimento, mas um crescimento menor. Na medida em que você começa a mostrar o potencial, começa a expor esse potencial e começa a ter investidores na região, você desperta também no governo do Estado o interesse em fazer coisas maiores, né? Então, de repente, uma universidade que não existe hoje aqui, poderia ser instalado, porque existe um potencial de pessoas que poderiam estudar ali. Entendeu? Então, assim, considerando, por exemplo, que uma USP, há mais de 20 anos, mantém o mesmo número de vagas em alguns cursos que se mantinha lá em 80, né? Então, assim, esse é uma coisa que, para mim, é muito, muito clara, porque eu tenho filhos, né, em idade aí fazendo vestibular. Então, o que acontece? A gente percebe assim, determinado curso, em 1980, tinham 100 vagas. Né? Nessa mesma universidade, hoje, continuam tendo 100 vagas. Com a diferença que em 80 nós não tínhamos cota, e hoje a gente tem. Então, essas 100 vagas muitas vezes viram 80, 70. Considerando outro fator, em 80, de cada 10 pessoas, talvez 2 fossem para a universidade. Hoje, de cada 10, 10 vão para a universidade. Então, a disputa por vaga é muito maior, né? O espaço para você estudar é muito menor. Quer dizer, a pessoa, quem gabarita entra, quem não gabarita não entra. E aí, se você tem mais universidades públicas, se você tem mais investimento nisso, você facilita o ingresso dessas pessoas. Não precisa deslocar a pessoa tão para longe. Muita gente não tem condição de manter filho em cidades fora da nossa região. Entendeu? Então, assim, tem uma série de fatores aí que poderiam ser resolvidos se a gente tivesse o comprometimento de todos os prefeitos, de todos os vereadores da região. Entendi. Esse é um processo bastante arrojado, né? Você sistematizar isso é interessante. Porque essa região aqui, ela nasceu como um projeto de empreendimento, talvez já com essa tentativa, essa característica, né? Porque a gente vê, quando essa região começou a ser colonizada, a gente tinha Penápolis como centro administrativo aqui dessa região. E, de repente, foram se formando outras cidades, que foi positivo também, evidentemente, por várias razões até históricas, mas é uma região que tem um potencial hídrico. Isso, para quem gosta de ler, atenção aí, Euclides da Cunha, Margem da História. Leiam lá que vocês vão encontrar isso. Aí, quer dizer, você tem o modal ferroviário, que é a primeira empresa que se instala aqui, o modal ferroviário, que foi importante, Sim. que depois foi desativado lá pelos anos 90, que foi, na minha concepção, errôneo, porque você acaba estancando o processo de desenvolvimento também. E você dificulta o escoamento da produção. Né? Isso é um problema sério. Exatamente. Na verdade, quando a gente fala hoje na questão da produção regional, né, o ideal seria, por exemplo, que o Ceasa saísse de onde está, no centro da cidade, fosse para a margem da rodovia, facilitando tanto a chegada de produto quanto a saída do produto. Né? Aí algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas e aí? Você fala, por exemplo, de ter o Ceasa passar a atender pessoas físicas. Como é que eu, tirando ele do centro, levando para a margem da rodovia, eu poderia atender as pessoas físicas? E aí tem uma solução para isso. O shopping de Araçatuba, o Araçatuba Shopping, ele coloca à disposição das pessoas na hora do almoço vans que levam as pessoas até o shopping para almoçar. Por que o Ceasa, numa parceria com a prefeitura, não poderia disponibilizar 2 ônibus
né, saindo, por exemplo, da Praça Rui Barbosa para o SEASA e do SEASA para a Praça Rui Barbosa, levando as pessoas para fazerem suas compras. Então, assim, não é nenhuma novidade, isso já é usado em vários lugares, inclusive em Araçatuba, né? É uma questão da gente sentar com os vereadores, com o prefeito, e definir esse tipo de trabalho, de serviço, né? Então, assim, não é nenhuma novidade, ninguém está inventando a roda. O que a gente quer, na verdade, é tentar aplicar um modelo já utilizado em outras cidades que cresceram, que se desenvolveram e que tem uma renda per capita razoável em Araçatuba e região. Entendi, bacana. Quer dizer, aí você já pensando também na questão do modal. Eu percebo uma característica interessante que você enxerga a presença do Estado como salutar para o desenvolvimento regional, inclusive, é importante isso, e também como regulador do mercado. E seguindo nessa mesma linha, eu também tenho mais ou menos esse mesmo pensamento, mas seguindo nessa mesma linha, uma curiosidade que salta aos olhos assim, isso vai mais para o servidor público, em particular do Estado. A questão do IANSP. Parece que está um pouco problemático. A questão do IANSP também é um problema, é uma das bandeiras que a gente está, que eu tenho conversado com as pessoas, né? Porque o que acontece? O IANSP, na região, quando você fala no IANSP, na cidade de São Paulo, você tem um hospital que tem lá seus problemas, mas você tem um hospital que atende. Quando você sai da cidade de São Paulo e você vem para o interior ou vai para o litoral, você passa a depender dos convênios. E aí existe uma dificuldade. Por exemplo, em Araçatuba, eu, funcionário público, se preciso de um atendimento oftalmológico, eu não tenho aqui. Eu tenho que ir até Rio Preto. Então, assim, tudo bem, para uma pessoa de 50 anos, ok, pega o carro e vai. E uma pessoa já, um aposentado, com seus 70 anos, muitas vezes, que não tem quem leve, como é que faz? Eu preciso de um atendimento, sei lá, cardiológico, eu preciso ir até Prudente. Quer dizer, tudo isso é dificultoso. Quando a gente busca informações do porquê que é assim, a gente descobre uma coisa, né? Nós, servidores, contribuímos com o IANSP com a nossa cota todo mês. E o governo do Estado, que deveria entrar com os 2%, né? 2% do governo do Estado, que deveria fazer parte desse pacote, não é repassado. Então, essa é uma outra bandeira que a gente tem quando se fala na questão da defesa do serviço público, é uma outra bandeira que se tem que fazer com que o governo do Estado cumpra a parte dele, que não é nenhum absurdo, né? E aí, considerando que o Estado tem a maior receita, a maior arrecadação do país, né? 2%, que é a contrapartida dele, eu acho que não é nenhum absurdo a gente cobrar. Já que a gente entrou nessa questão dos 2%, né, da arrecadação, como eu sou técnico da Fazenda, a gente bate muito numa outra coisa. As isenções que o Estado dá, né, com relação a algumas empresas, dificultam muito dificultam muito a arrecadação e facilitam muito a justificativa do governo para falar, olha, mas não tem dinheiro. Pô, se você não tem dinheiro, você não dá isenção para as pessoas, né, para as empresas. Começa aí. Segundo ponto, existe na Constituição de 88 um dispositivo que diz que deve se tributar as grandes fortunas, é o tal do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que desde 88 não é cobrado. Ou seja, enquanto o governo fica aí batendo, falando que não tem dinheiro, que a gente está em crise, papapá e tudo mais, ele dá isenções para as grandes empresas, ele não cobra imposto sobre grandes fortunas, e o pior de tudo, uma matéria que saiu inclusive hoje no Estadão, que foi uma coisa que eu participei de outro debate, participei de outras conversas, e nessas conversas a gente sempre levanta essa questão, né? A questão do IPVA de embarcações, né, motos aquáticas, iates, barcos e aviões. Esses veículos não pagam IPVA. Fazendo uma conta rápida, se esse imposto fosse cobrado desse tipo de transporte, nós arrecadaríamos cerca de 4,5 bilhões por ano a mais. Por que é que não se cobra? Porque é o doutor fulano que tem o barco, porque é o doutor fulano que tem o avião. O servidor público, o trabalhador, o agricultor que tem lá seu carrinho 1000, paga IPVA todo ano. O fulano que tem um avião de 20 milhões de dólares, né, não paga nada de imposto. Então, assim, existe uma inversão de valores, e quando se fala na questão da defesa do serviço público, passa por esse processo, né?
eu tenho acompanhado desde de 2015 o projeto que trata da reforma tributária em Brasília. Participei de alguns debates com o relator do projeto, que é o deputado Raul, lá do Paraná. E assim, a gente percebe que existe uma dificuldade para se cobrar de quem tem dinheiro nesse país absurda. E eu acho que a gente já passou da hora da gente tentar fazer alguma coisa e cobrar esse imposto e tirar algumas isenções aí que são desnecessárias para a melhoria do Estado e da sociedade. Entendi, bacana. Eu bati na tecla do IANSP, eu vou justificar o porquê, porque é o seguinte, às vezes a pessoa acha que vai envolver só o funcionário público, não é verdade. Você vai desonerar o SUS, porque se você tem um sistema para o funcionário público decente, ele vai buscar o IANSP, seria o caminho natural. Você desonera o quê? Você desonera o SUS, que é aquele sistema que é geral para qualquer brasileiro, mas aí você desonerando o sistema melhora o atendimento consequentemente. Sim, com certeza. E aí você tem outra questão também, né? A gente tem outra, já que a gente está falando de reforma, tem a tal da reforma da Previdência, né, que o governo quer aprovar de qualquer forma, ainda esse ano tem uma discussão aí que, pós-eleições, ele põe em pauta de novo esse projeto. Uma coisa que me assustou muito, isso foi ano passado, eu tinha ido para Brasília numa reunião e a gente ia, inclusive, discutir essa questão da reforma previdenciária lá. Era uma semana que ela estava pautada para votar e a gente, enquanto servidor público, foi para lá para fazer alguns movimentos no Congresso para que não passasse da forma como estava, né? Eu cheguei em Brasília e aí, assim, estava lá desfazendo a minha mala e liguei a TV e virei de costas para a TV para desfazer minha mala. E aí eu ouvi a primeira propaganda, foi uma das primeiras propagandas que o governo tinha feito da reforma previdenciária, em que ele falava o seguinte, ele falava, é preciso acabar com os privilégios. Então, assim, é preciso acabar com os privilégios de quem trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo. E aí ele deu uma pausa e ele falou, o servidor público. Cara, eu quase infartei quando eu vi aquilo, né? Porque, primeiro que assim, minha mãe foi professora de Estado a vida toda dela, aposentou, já tem 20 anos, um pouco mais de 20 anos, mas foi professora a vida toda. Meu avô foi funcionário do DR por muito tempo também. Eu, como falei, estou há quase 30 anos na Secretaria da Fazenda, minha mulher também é servidora do Estado. Então, o que acontece? A gente tem uma situação que é diferente, atípica, do trabalhador CLT, né? Nós, servidores públicos, pagamos a Previdência mesmo depois de aposentados. E aí um governo dizer para a gente que os servidores vão quebrar a Previdência é meio que um tapa bem dado, né, no servidor. Então, assim, eu acho que falta esclarecimento, falta muito esclarecimento para a população, né? Quando se fala que o servidor público trabalha pouco, aposenta cedo, há que se dizer que é o servidor público eleito por nós. Não servidor público de carreira, não servidor público concursado. Outra coisa que chamou minha atenção agora, durante o processo de campanha eleitoral, é um discurso do nosso ex-governador e candidato à presidência, dizendo que, se for eleito, ele vai combater os servidores comissionados do governo federal. Cabe aqui também um parênteses, né? Enquanto governador do Estado de São Paulo, ele não fez concurso público para muitas áreas, e em todas as secretarias elas estão abarrotadas de funcionário público comissionado. Então, assim, o cara que fez isso em São Paulo, dizer que, chegando à presidência, ele vai acabar com os comissionados lá, é mais fácil ele acabar com os concursados de lá. Então, acho que os colegas aí do governo federal que estejam nos acompanhando, eu acho que cabe uma reflexão com relação a isso. Existe um projeto, existe uma campanha da qual eu também participo, inclusive participei desde o processo de elaboração disso. Na verdade, eram duas. Existia uma campanha chamada Basta, que a ideia era que a gente disponibilizasse num site todos os candidatos ficha limpa para que as pessoas escolhessem os 94 deputados de São Paulo e dos outros estados também. Esse projeto ele caminhou bastante, ele foi bem até certo ponto, aí chegou num determinado momento lá, algumas entidades entraram com pedido entraram com um processo para que a gente parasse com essa divulgação. E, paralelo a isso, foi lançado uma campanha que chama Voto Consciente, que também tem o foco parecido. Só que o Voto Consciente ele mostra os candidatos servidores públicos. O Basta mostraria a todos, mostraria servidores e não servidores. O Voto Consciente ele mostra os candidatos servidores.
Então, eu acho que nós, servidores públicos, né, que somos 16 milhões em todo o Brasil, a gente tem uma quantidade de pessoas que seria suficiente para colocar no presidente da República lá. Mas a gente não tem maturidade, a gente não tem união suficiente para isso. Então, que a gente tenha maturidade e união para colocar deputados estaduais, deputados federais que pensem no serviço público, não no servidor, no serviço público. A defesa do serviço público, consequentemente, valoriza o servidor. Então, o foco tem que ser no serviço, no atendimento, na prestação de serviço, na qualidade do local onde você é atendido. Tem delegacias de polícia que estão caindo nos pedaços, tem cadeira que você senta, o imposto cai. Entendeu? E aí vem o governador falar que não, São Paulo é o estado modelo. Pô, você imagina, se São Paulo é modelo, eu não quero ver o resto. Né? Nem eu. Então, assim, a gente tem essa questão. Então, acho que as pessoas que se interessarem, que quiserem saber um pouco mais, podem acessar o Voto Consciente, procura lá no Google. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. A gente tem a chance de colocar bancadas de servidores em todos os estados e no Congresso Federal que vão olhar para a população, para o cidadão, com outros olhos. Né? Chega de político profissional aí no Congresso e na LESP. Opa, com certeza. Essa é uma boa proposta, uma coisa bastante interessante. Eu penso da seguinte forma, que o servidor público, ele presta um serviço que reverte para a comunidade. Quer dizer, a comunidade é atendida por esses servidores, eles estão nos municípios, estados, na União. Eu acho que a valorização dele como trabalhador, ela vai, por gravidade, fazer com que os trabalhadores, por exemplo, da iniciativa privada, tenham também um ganho. Na verdade, Renato, olha só. Salarial, enfim, previdenciário. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Todos nós pagamos imposto. Né? Qual é a contrapartida do imposto que a gente paga? O serviço público. Na verdade, ninguém paga imposto de renda, ou paga IPVA, ou paga ICMS, para ter a obrigação de contratar uma escola particular, se você quer que seu filho tenha educação de qualidade, um plano de saúde absurdamente caro, se você quer ter saúde de qualidade, um segurança particular, se você quiser ter alguém que cuide de você e da sua família. Não é esse o objetivo. A gente paga imposto do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Nós pagamos imposto e a contrapartida desse imposto tem que ser serviço público. Tem que ser. Então, o que acontece? Hoje a gente paga duas vezes. Você paga para o Estado, que não te dá aquilo que você precisa, e você contrata uma empresa particular para isso. Quando o ideal seria, eu pago um imposto e tenho, de contrapartida, segurança pública, transporte, educação, saúde de qualidade. Lógico que, assim, não vai ser revertido da noite para o dia. É um processo lento, é um processo moroso. Né? A gente chegou onde chegou por conta da desestruturação do Estado. Né? Muitas privatizações, o desmonte mesmo do serviço público quando você não faz um concurso, quando você não investe em equipamento, em instalações adequadas. Então, o que acontece? A gente precisa reverter isso de alguma forma. Como é que se reverte isso? Fiscalizando de forma adequada o recurso que nós pagamos de imposto e fazendo com que esse imposto seja revertido em qualidade de atendimento do cidadão. Então, assim, essa é uma proposta que eu acho que é viável, que outros colegas que também são servidores municipais, federais, estaduais, têm discutido e têm defendido. Então, o que acontece? Você tem universidades públicas muito boas, você tem estruturas históricas muito boas, né, hospitais aí como tem o HC, como tem o Hospital de Câncer de Barretos, como tem outras referências. E aí você não consegue o atendimento porque não tem recurso suficiente. Então, eu acho que o processo ele passa por um ajuste, né, na questão receita-despesa, por uma correta aplicação disso, para que a gente tenha o retorno necessário e adequado para que a gente use o serviço público. Beleza. E, assim, me parece que o Brasil ele não tem uma grande presença do Estado nessas áreas, em relação ao mundo afora. Não tem. Inclusive, o tamanho do Estado brasileiro é pequeno. Mas inclusive se você for olhar os países desenvolvidos, você percebe o seguinte: de cada 100 habitantes, 21 são servidores públicos. 21 estão lá para servir o público. O Brasil não tem esse número. O Brasil tem cerca de 16 ou 17 a cada 100. Mesmo assim, é um número expressivo. O Brasil,
pelo tamanho que ele tem, né, até uma proporção aí meia doida. Mas o que acontece? Se nós tivéssemos, né, os investimentos corretos, a estrutura funcionando, né, e a população cobrando, por exemplo, eu não sei, não me recordo, acho que eu não falei, mas assim, eu sou candidato pela primeira vez. Então, uma coisa que eu entendo, eu, Joaquim, né, entendo, é que, por exemplo, quando é que vai ficar bom? Né? Quando o político usar o mesmo serviço que eu, Joaquim, ou você, Renato, usamos. Entendeu? Não adianta o cara ter um senador, um deputado federal, ter um plano de saúde que ele é atendido nos Estados Unidos, em Londres, no Japão, a qualquer tempo, a qualquer época, qualquer problema que ele tem. Enquanto a gente está sujeito ao IANSP ou ao SUS. Né? Ele é servidor público tanto quanto a gente. Deveria usar a estrutura pública também. Né? Então, assim, mesmo estando concorrendo a um cargo eletivo, eu entendo que algumas coisas, alguns privilégios deveriam ser cortados. São desnecessários. Só onera o Estado, faz com que você tenha uma despesa muito maior do que deveria ter, e quem precisa mesmo do atendimento, que é a pessoa que está do lado de fora aqui, né, e que a gente agora chama de eleitor, não tem. Então, eu acho que deveria ser um pouco mais igualitário isso. Entendeu? E não é. A balança está bem desequilibrada nesse aspecto. Entendi, bacana. E parece que, no final das contas, quando você fala de consorciar o desenvolvimento, ele também vai resvalar na questão da educação política. Quer dizer, você vai ensinar as pessoas a participar da atividade política nos municípios, por exemplo. Sim. A própria Secretaria da Fazenda, ela tem um projeto que a gente chama de educação fiscal. Esse projeto ele atende tanto alunos das escolas públicas, nas escolas, quanto na própria secretaria. Ele funciona mais ou menos como o PROERD da polícia, né? O projeto das drogas. Ele pega lá desde a criança pequena e aí vai explicando o porquê de você pagar imposto, no que esse imposto pode ser revertido, né? Qual é o objetivo do imposto. Então, assim, a ideia é você educar desde pequeno para que as gerações futuras tenham mais consciência daquilo que precisa ser feito. Né? Hoje a gente ainda tem aquela questão da lei de Gerson lá, que é assim, eu não pago imposto mesmo, eu sou o cara esperto, e aí eu contrato lá o meu plano de saúde, o meu segurança particular e tal. Então, assim, é isso que a gente tem que quebrar um pouco. Então, o Estado ele tem alguns projetos interessantes. Uma outra coisa que assim, agora me ocorreu, e eu tenho conversado bastante com o pessoal da região, a gente tem conversado com o pessoal das usinas, por exemplo. Né? E aí, eu estava conversando com o pessoal do sindicato aqui, e perguntei para eles o seguinte, falei, quando você fecha uma usina aqui na região, o que você faz com os trabalhadores? A gente faz um curso de requalificação profissional. Bacana. Curso do quê? Aí, assim, tem algumas opções aí. Telemarketing, eletricista, hidráulica. Falei, mas é um número de curso limitado. Né? E qual é a proporção de fechamento de usina e de treinamento de requalificação profissional? As usinas fecham mais do que você pensa, e os cursos são esses e pronto. Eu até brinquei com o pessoal do sindicato lá deles, e falei, poxa, mas daqui a pouco você tem eletricista contratando eletricista, né? Porque assim, se você tem um número limitado de cursos, é meio complicado. E eu comentei o seguinte, falei, o Estado tem alguns projetos interessantes e alguns cursos de requalificação profissional que são até volantes. Você traz uma carreta, a carreta fica aí um mês na cidade. Né? Existe um projeto do Fundo Social de Solidariedade, que é a padaria artesanal. E essa padaria é bacana, porque você monta a padaria, ensina o cara a fazer lá, a ser confeiteiro, a ser padeiro. Só que tem um outro problema. Né? Esse curso, várias cidades têm a padaria artesanal, as pessoas fazem o curso. O problema é que o cara se qualifica para fazer o trabalho, mas ele não tem o complemento do curso, que seria um curso de empreendedorismo. Então, quer dizer, a pessoa está desempregada, ele vai lá e faz um curso. Beleza, ele aprende a fazer lá, a confeitar as coisas, a fazer pão e tal. O problema é que ele não tem a estrutura necessária e nem o curso necessário para empreender aquilo que ele aprendeu. Né? E aí ele continua desempregado. Ele só tem o conhecimento a mais, mas continua na situação de desempregado. Porque ele não tem onde trabalhar, onde aplicar aquilo. Que foi o que a gente falou na questão das universidades. Então, assim, o ideal seria complementarmos os cursos com o curso de empreendedor. Porque aí, assim, você oferece um curso de, por exemplo, na linha da panificadora, né, da padaria artesanal. Você qualifica 50 pessoas.
Se você dá um curso de empreendedor para esses 50, os 50 não vão ser empresários. Mas se 2 deles virarem empresários, os outros 48 estão empregados. Então, na verdade, é um ciclo, né, que não fecha, e aí você continua na mesma situação. Então, na verdade, se você faz fecha esse elo do ciclo da cadeia, você começa a contribuir para que surjam novos empreendedores, novas empresas, consequentemente, mais renda para as cidades. Bacana, legal. E surgiu uma pergunta aqui no WhatsApp, me enviaram aqui, porque eu estou olhando aqui para ver se alguém manda perguntas, e ocasionalmente surgem algumas. O Marcelo lá de Birigui pergunta para você, manda perguntar para você, que projetos, que programas que você teria para ajudar a diversificar o setor econômico de Birigui, porque num dado momento teve um ciclo, que foi o ciclo do calçado, lá pelos anos 60 por aí, até mais ou menos os anos 90, agora está em declínio, e ele pergunta, talvez ali usando como exemplo o Birigui, mas a gente pode generalizar para as outras regiões do estado. Acho que você já tocou de leve, né? Você tangenciou esse assunto, mas acho que era legal falar, né, o que você acha assim, para diversificar a atividade econômica dos municípios, né? Então, Renato, como eu falei, eu já iniciei uma conversa com os prefeitos de várias cidades da nossa região, né, a respeito da questão do desenvolvimento macro-regional. Eu acho que a ideia, o envolvimento desses prefeitos no primeiro momento, e depois da sociedade como um todo, você consegue abrir algumas discussões até para que a gente tenha o apoio, né, da sociedade para aquilo que a gente precisa. Então, como eu falei, existe um potencial a ser explorado, tanto no campo turístico, quanto no campo agrícola, né, hortifruti e a própria pecuária também, o escoamento dessa produção, como o setor industrial, né. Hoje, o que acontece? Vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente em Sorocaba, né. Sorocaba tinha uma estrutura e, de repente, foi lá a Toyota e montou uma fábrica gigantesca na cidade. Teve um boom em vários setores, inclusive no imobiliário. Eles tiveram um problema na área imobiliária lá, porque da noite para o dia, de repente, a demanda foi muito superior, a procura foi muito superior à demanda que eles tinham lá. E aí o que aconteceu? Eles levaram um tempo até se organizar no setor imobiliário para acomodar todo mundo ali. Bom, a Toyota se instalou, a cidade teve uma melhoria, teve um upgrade aí na questão de arrecadação e circulação de recursos lá. Consequentemente, o que aconteceu? Outros fornecedores da Toyota também se instalaram na cidade. Então, eu entendo o seguinte, se a gente tornar a região atrativa para determinado segmento, seja ele na indústria alimentícia, ou seja em outro setor qualquer, consequentemente, você traz outras áreas junto. Porque, assim, áreas que são diretamente ligadas uma à outra acabam vindo. Porque a logística do cara fica muito ruim, né? O que a gente percebe hoje é que, assim, São Paulo e Grande São Paulo já está saturado, você já não tem tanto espaço para você desenvolver indústrias, instalar indústrias, né? Então, o que acontece? Essas indústrias grandes estão procurando o interior. Por que não oferecer, por exemplo, o espaço que a gente tem para desenvolver, para que essas indústrias, empresas se instalem na região? Então, existe uma situação que, como eu falei, são ciclos. A gente, de repente, conversa com um determinado segmento, ele decide se instalar, junto com ele vem um segundo, talvez um terceiro, e isso vai fomentando as outras áreas, entendeu? Então, tudo é uma questão de você apresentar a região, né? Um discurso que alguns políticos que eu conheço têm eu preciso vender a minha região, né? Na verdade, não é vender, mas vender a imagem da região como um potencial a ser explorado, porque existem lugares em que você já não tem mais espaço para isso, né? E a Araçatuba, felizmente, tem. Então, como você disse, a região Bauru e outras cidades acabaram crescendo e a gente foi ficando, né? Eu acho que a gente pode usar, não criar coisas novas, mas usar os mesmos modelos ou semelhantes aos modelos deles para trazer esse desenvolvimento e essas empresas para a nossa região também. Bacana. Surgiram aqui mais 2 perguntas. Uma do Marcelo lá de Birigui. Ô Marcelo, obrigado pela audiência. Ele está falando a respeito do terceiro setor. Porque eu vou usar um exemplo de Birigui, mas a gente pode também
da mesma forma que a outra pergunta, estender para outras regiões do estado. Lá em Birigui tem uma entidade, uma ONG chamada SAPIC, na realidade é o CIP, não ONG, né? E ela faz uma qualificação profissional. Ela tem vários cursos na área de beleza em particular, tem outros que não são da área de beleza, mas assim, o carro-chefe é a área de beleza, certo? São cursos profissionalizantes a um preço fora do valor de mercado, justamente para promover a inclusão social. É uma entidade que promove, que faz inclusão social dessa maneira. O que você acha desse tipo de atividade? Acho que você citou da usina. Eu lembrei da usina, aquele exemplo da usina que você tinha citado. Não, é interessante. A gente tem modelos interessantes sendo aplicados no Estado. A questão toda é assim, você tem, o que você precisa, na verdade, é ampliar o número de cursos. Né? Senão, o que acontece? Você tem uma OCIP fazendo, por exemplo, o curso de qualificação na área de beleza, vai chegar uma hora que você vai ter cabeleireiro contratando cabeleireira. Né? Então, o que acontece? Você tem o que você precisa, na verdade, é diversificar a quantidade de cursos, entendeu? Oferecer mais oportunidades de curso. E aí, assim, isso é fácil de você fazer, porque o Estado já tem esses programas, já existe isso. É uma questão da gente se organizar de alguma maneira e trazer esses cursos para cá, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que tem que ser criada, já foi criada. O que a gente precisa é só trazer para a nossa região. Perfeito, perfeito. O Amadeu de Birigui, o nosso nobre vereador lá de Birigui, obrigado, Amadeu, pela audiência. Eu também acompanho ele também na web TV dele, na web rádio também. Ele pergunta o seguinte: se eleito, você vai destinar emendas especificamente para alguma área? Você vai priorizar alguma área? Como é que vai ser esse trabalho? Renato, eu entendo o seguinte, nesse aspecto. Eu acho que a melhor maneira de você direcionar emendas ou recursos para determinada área é quando você ouve o que as pessoas querem que você faça. Né? Melhor do que eu dizer qual para onde vem o recurso ou quanto o recurso precisa, é as pessoas dizerem isso. No sindicato, eu adotei, desde 2015, quando assumi, eu adotei uma postura de que tudo é feito consultando a nossa base, que são 2.000 técnicos no estado todo. É claro que assim, você não tem a participação dos 2.000. Né? Às vezes a participação é bem menor, mas às vezes é bastante expressiva. Então, assim, por exemplo, a própria candidatura, quando o partido nos chamou para uma conversa e ofereceu a possibilidade de concorrermos a um cargo na Alesp, isso era mais ou menos dia 15 de março, por aí, desse ano. O que eu pedi para o partido foi, me dê um prazo, porque assim, a ideia inicial era o seguinte: eu estou abrindo espaço para o sindicato de vocês, para vocês lançarem um candidato, que pode ser você, pode ser o secretário-geral, que é o secretário-geral está sempre comigo, me acompanhando na Alesp, ou pode ser uma terceira pessoa que vocês queiram. Né? O que a gente fez? Nós voltamos, pedi um prazo para eles, o prazo que eu tinha era até 6 de abril, mas eu pedi um prazo para eles. Nós não tínhamos tempo de visitar todas as regionais, mas a gente fez isso fez um pedido por e-mail. Pedimos para que todos fizessem AGEs, Assembleias Gerais Extraordinárias, regionalizadas, para que se definisse o nome do candidato. Por quê? Primeiro, para que a gente tivesse um apoio já inicial da base da gente. E aí, o que aconteceu? Os retornos, eles fizeram as AGEs, devolveram para a gente as respostas, consolidamos e saiu o meu nome. Então, essa candidatura não é um desejo meu. A candidatura é um desejo de uma base que eu represento. Então, eu acho que, em termos de recursos, em termos de emendas, nada mais certo, nada mais justo do que ouvir o que as pessoas precisam. Então, se eleito, enquanto deputado da região, eu me coloco à disposição dos prefeitos, como eu disse, eu não tenho problema para conversar com ninguém de nenhuma legenda, para que a gente entenda qual é a necessidade daquele local ou daquela região específica. Porque daí sim você direciona de maneira correta e maneira adequada os recursos e propõe as emendas que vão de encontro à necessidade da sociedade. Eu não tenho conhecimento e nem tenho a pretensão de ter, de propor coisas imaginando que Brejo Alegre precisa de determinada coisa. Eu acho que melhor do que eu é a população de Brejo Alegre sentar, seja com o prefeito, com os vereadores, comigo até,
e falou, olha, nós precisamos de tal. Beleza, voltamos para a Lesp e vamos atrás do recurso, da emenda, do projeto, o que for necessário para que atender a necessidade daquela região ou daquela cidade. Quer dizer, é um princípio mais racional. Você vai consultar a base, quem mora nas cidades, as pessoas que moram nas cidades é que conhecem os problemas, conhecem as dificuldades, enfim. Aí, exatamente, a partir desse diálogo, você buscar o recurso na Lesp. Exatamente, é isso. Então, assim, na verdade, a ideia, o papel do deputado, na verdade, é fazer a intermediação entre o cidadão e o governador. Intermediação entre quem precisa do serviço e quem pode oferecer o serviço. Então, eu acho que não adianta imaginar que sentou numa cadeira dentro da Assembleia Legislativa, você é iluminado de alguma sorte e que você saiba, já descubra todos os problemas de todo mundo da noite para o dia. Não é assim que funciona. O deputado continua sendo alguém que está lá para representar um grupo de pessoas. No meu caso, a proposta é representar a região de Araçatuba e região, Osasco e região. E eu acho que é possível, sim, a gente ter aí conversas, né, com os executivos aí das cidades, os vereadores, e levar para o governo do Estado a necessidade de todo mundo, né? Então, tem coisas que são locais, tem tem situações que vão ser direcionadas a Birigui, situações que serão direcionadas a Araçatuba, mas tem situações que podem ser direcionadas para a região como um todo. Então, eu entendo que esse processo é necessário e é assim que tem que ser conduzido o processo de representação política de determinado local. Opa, bacana, gostei, porque existem duas modalidades de democracia. Aí você vai ler na sua Constituição, artigo 1º, parágrafo único. A representativa e a participativa, quer dizer, você vai exercitar os dois casos. Só um detalhe, o cachorro não é efeito sonoro não, é aqui fora. É que o estúdio aqui... Mas enfim, tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta é polêmica. O Paulinho vai gostar da pergunta na cara dele. É o seguinte, o João de Coroados, da cidade de Coroados, um abraço aí para os cidadãos de Coroados. Ele pergunta a sua opinião sobre a questão do armamento. Quer dizer, ele pergunta o que você acha de armar o cidadão comum. É uma coisa mais ou menos assim. Não concordo. Acho... não concordo. Eu acho que não armando o cidadão já está complicada a vida. Se você armar, piora muito mais, né? Alguém armado é alguém bastante corajoso, né, para fazer qualquer coisa. Acho que não é por aí. Não tem que ser... Armamento tem que ser dado para quem é pago para nos defender, né? Polícia, Forças Armadas e tudo mais. O restante é desnecessário. Eu acho que muita besteira, muita coisa ruim acontece quando você arma alguém, né? Eu já visto situações que a gente tem aí aqui na nossa região, em outros lugares do país. A pessoa armada não pensa, age por impulso, comete os crimes mais absurdos aí, depois você não tem nem onde colocar essas pessoas, porque os presídios são verdadeiros depósitos de gente, né? Não corrigem ninguém, não educam ninguém, então assim, não concordo. Não, perfeito. O porte de arma é um perigo. Eu prefiro o porte literário, que aí você vai realmente promover inclusão social, enfim, cultura. Sim. Não é? As pessoas vão ficar mais instruídas e aí você vê que essa necessidade, essa pseudo sensação de segurança, ela não existe. Não, você não adianta você, não é uma arma que traz respeito para você, muito pelo contrário. A arma faz com que você fique desrespeitoso em relação aos outros. Entendi. O Amadeu, ele pergunta, Amadeu, muito obrigado pela audiência, a gente agradece aí, e vou no seu programa também. Ele fala a respeito da questão do tráfico de armas, acho que essa é uma pergunta também interessante. Ele fala a respeito do tráfico de armas e ele cita também aquela questão da arma ser utilizada como uma defesa, né? Ele faz essa colocação. Aí eu deixo para você discorrer.
É um assunto polêmico. Bom, Amadeu, na verdade, assim, quando a gente fala na questão tráfico de armas, a gente extrapola um pouco a situação do estado de São Paulo, né? Sem o estado dúvida, de São Paulo é sem só dúvida. uma parte aí do meio do caminho. Mas, assim, a ideia é que a gente tenha, como eu disse no início, a ideia é que a gente tenha servidores públicos, uma bancada de servidores, coisa que a gente não tem hoje. É incrível, mas você vai no Congresso com 513 deputados, 70 deputados federais do estado de São Paulo, e você se apresenta como servidor público e não encontra um deputado que fale para você que é servidor público estadual, federal ou municipal. Tá? Eles são o deputado é da bancada ruralista, da bancada da bala, é da bancada evangélica, é da bancada católica, mas não é do servidor público. Então, o que acontece? Eu acho que a defesa das fronteiras, né, também passa por isso. Também é um problema de serviço público. Se você tem um serviço público adequado, você tem defesas de fronteira também adequadas. Equipamento para isso a gente tem. Né? A gente tem aviões bacanas, agora tem o Gripen que está chegando no Brasil, que é, na minha opinião, um avião fantástico, né, em termos de segurança nacional. Apesar de algumas pessoas acharem que o avião francês é melhor, eu acho que o sueco é melhor. Mas acho que tem que estar também na mão das pessoas certas. Né? A gente tem gente nas Forças Armadas muito bem treinado, muito bem qualificado para defender as fronteiras. A gente tem a questão do CIVAN na Amazônia, né, que é extremamente eficiente. A gente tem gente boa nas áreas de segurança pública de todo o país. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar dos Estados, Exército, né, Forças Armadas. O que a gente precisa é ter uma política adequada de defesa de fronteiras e do cidadão. Eu acho que, nesse aspecto, o que eu entendo que seria adequado? Cabe aos deputados estaduais, né, a interlocução com os deputados federais e os senadores, para que a gente possa criar projetos que sejam mais eficientes nesse quesito. Papel do deputado estadual fazer essa intermediação com os representantes no Congresso. E eu acho que isso é uma coisa que falta para a gente. Infelizmente, nós não temos visto isso com muita frequência. Aliás, é pouco visto isso. Né? Mas acredito que nessa eleição, pelo menos com os candidatos a federal e a senador que eu tenho visto por aí, e com quem eu tenho tido a chance de conversar, quando a gente fala dessa participação dos estados no Congresso, dessa interlocução entre os deputados estaduais e federais, pelo menos as pessoas têm sinalizado com boa vontade nesse aspecto. Acho que as coisas não são... Nós, cidadãos, né, a gente tem o hábito de dizer o seguinte: danificou lá um trem. Né? Isso aqui é do Estado. Não é do Estado, é nosso. Né? Danificou uma viatura de polícia. Não, isso aqui é do Estado, é bem do Estado. Não, não é do Estado, é nosso. Somos nós que pagamos a viatura. Somos nós que pagamos a ambulância, somos nós que pagamos o tanque de guerra, se tem, o avião de guerra, se tem. Somos nós que pagamos. Então, eu acho que o que a gente precisa, na verdade, não é armar a população. Como você disse, o que a gente precisa é educar a população. Mostrar para eles onde é que estão as falhas de gestão. Entendeu? E aí a gente consegue uma solução adequada aí. Não a curto prazo, mas com certeza a gente consegue uma solução para isso. Entendi, bacana. Então, quer dizer que, assim, seguindo naquela sua linha, o serviço público é o que dá a sustentação para que isso aconteça, para que se garanta, por exemplo, as liberdades democráticas. Exatamente. Etc. O Estado, o que a gente tem visto nos últimos anos é um ataque frontal ao serviço público e ao servidor público, com o discurso de Estado mínimo. Né? Na verdade, o Estado ele não tem que ser mínimo, ele tem que ter o tamanho adequado para atender a população que precisa dos serviços. Então, eu entendo o seguinte: todo o processo de defesa, seja de soberania, de defesa das fronteiras, de defesa do cidadão como um todo, passa pelo Estado. Né? O ente que regula isso, o ente que tem por obrigação, não é assim um direito do Estado, é um dever do Estado manter o seu cidadão íntegro, em segurança, com atendimento hospitalar adequado, com atendimento de educação adequado e tudo mais.
Então, eu entendo que o princípio, como a gente falou no começo, a defesa do serviço público é o ponto essencial para que a gente tenha o reequilíbrio e aí a adequação de tudo isso que a gente vê hoje, que, de certa forma, choca, né? Quando a gente... Quer dizer, discutir isso numa superficialidade é muito perigoso. Com certeza é. Eu acho que o que a gente tem visto nos últimos anos, esse desmonte do Estado, essa tentativa de privatização de tudo, causa aí um certo pânico, né, nas pessoas, até porque, como eu falei, nós pagamos para ter o serviço, né, já pagamos. E não vamos deixar, o Estado não vai deixar que a gente deixe de pagar imposto. Muito pelo contrário, se puder cobrar mais, vai cobrar. Então, que a gente também faça a nossa parte e cobre do Estado aquilo que tem que ser a contrapartida dele. Como no caso do IANSP, os 2% do servidor público, como no caso do cidadão brasileiro no geral, que tenha serviços públicos adequados, de qualidade, como tem em outros países aí pelo mundo. Entendeu? Tem mais uma pergunta que chegou aqui agora. Eu até agradeço aí a Kátia de Araçatuba, e no nome dela eu felicito todos os cidadãos de Araçatuba. É o seguinte, ela pergunta, aquele chavão muito antigo já, não é? Que diz o seguinte: o político, ele vem, ele se elege e não volta. Ela pergunta como é que você se posiciona com isso. Bom, assim, quanto a não voltar, não existe a possibilidade, porque eu moro aqui, né? Então, essa possibilidade não existe. Bom, a outra coisa é que eu concordo com ela. Eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, né, os políticos de carreira, né, têm por hábito, né, fazer as promessas e depois sumir, né? E eu entendo o seguinte: quando veio a ideia, a proposta de ser candidato, por que é que eu pedi para que eu pudesse lançar a candidatura em Araçatuba e região? Porque eu deixo claro para o partido o seguinte: eu moro lá, né? Então não adianta eu lançar uma candidatura, por exemplo, por Osasco, que é Grande São Paulo, morando aqui, né, fazendo campanha aqui e depois virando as costas e fazendo uma coisa lá. Eu tenho interesse, enquanto morador aqui da região, eu tenho interesse que se desenvolva Araçatuba e região, tanto quanto foi em Rio Preto e em outras cidades que eu já citei. Por quê? Eu também sinto falta disso. Então, eu acho que tem muita coisa que eu gostaria de fazer, eu gostaria que tivesse, eu gostaria de já ter encontrado desde 2014, e que agora eu vejo a possibilidade de, numa gestão participativa, né, a gente poder discutir isso com todo mundo da região. Então, a possibilidade de fazer campanha e sumir não tem, porque vocês provavelmente vão me encontrar na cidade em algum lugar, ou no supermercado, na rua, em algum ponto. Uma churrascaria. Talvez. Talvez. Não, é porque essa observação é interessante, porque, de fato, o político, às vezes, no afã de eleição, ele usa um expediente maquiavélico, vê onde tem mais votos e se concentra num dado segmento ou numa dada região. Eu acho que... Veja bem, no meu caso, o que acontece? Eu não vou dizer para você que eu não esteja fazendo campanha em outras cidades do estado, até porque eu sou presidente, estou licenciado, mas sou presidente de um sindicato que tem uma base de 2.000 servidores espalhados em 19 regiões do estado de São Paulo. Então, é impossível, né, eu lançar uma candidatura não pensando ou não contando com o apoio dessa minha base. Então, é claro que existe uma campanha pulverizada em todo o estado, até por conta dessa representação, né? Outro ponto é que, sendo eleito deputado, e quando se fala na questão da defesa do serviço público, é claro que eu também tenho interesse nessa defesa por ser funcionário público, né? Então, assim, não adianta eu falar que não, porque eu sou funcionário público, e é claro que aquilo que for possível de fazer, tanto para os meus pares quanto para os colegas de outras secretarias, de outras áreas do Estado, que precisam de uma estrutura melhor para trabalhar, que precisam de equipamentos e instalações melhores para trabalhar, é claro que a gente vai trabalhar esse aspecto, mas não deixando também outros pontos de lado, né?
Então, a defesa do serviço público é um tópico importante para mim. Não o serviço público, entenda, não o serviço público da Secretaria da Fazenda feito pelo técnico da Fazenda, não é isso, né? Quando se fala na questão do serviço público, é o serviço público como um todo. É a questão do meio ambiente, é a questão da cultura, é a questão da saúde, da educação, da penitenciária, de tantos outros segmentos. Eu conheço, em alguns casos superficialmente, mas conheço as dificuldades e as necessidades de quase todas as áreas do governo, né? Por ter trabalhado numa assessoria com o secretário da Fazenda por muito tempo, isso foi permitido que eu tivesse conhecimento. Mas também tem a questão do desenvolvimento da região onde eu moro, né? E que eu tenho interesse de ter, claro, preços melhores de hortifruti, de pecuária, de uma série de coisas que também são interesses das pessoas que convivem nesse lugar, inclusive o desenvolvimento, porque assim, com o desenvolvimento circula mais dinheiro, consequentemente os investimentos são maiores, né? E a gente tem condição de melhorar a vida de todo mundo da macro-região. Bacana. O vereador Amadeu tem uma outra pergunta, eu acho que é uma pergunta ele fez aqui pelo WhatsApp, eu até agradeço a audiência. Ele fala a respeito de como você vai propiciar a participação popular, porque lá ele está em Birigui, ele é edil na cidade de Birigui, ele usa muito do expediente da internet para realmente fazer com que as pessoas discutam política, que eu acho que é um posicionamento interessante e deve ser louvado. Até curto muito, até participo ocasionalmente das publicações dele para acompanhar o mandato, etc., sugerir algumas coisas. Olha só, Renato, hoje com a tecnologia a gente tem algumas facilidades, né? Então, por exemplo, o que acontece? Projetos que vão ser pautados na Alesp, né? Com a facilidade que a gente tem em tecnologia hoje, é muito simples você pegar esse projeto na íntegra, publicar num site, né, e dizer para as pessoas o seguinte: olha, tem lá 24 horas para as pessoas tomarem conhecimento e dizerem para a gente o que gostariam, como gostariam que a gente votasse esse projeto. A favor, contra. É claro que existe uma situação a ser feita, que a gente vai ter que criar o hábito nas pessoas disso também, mas com a facilidade da internet, é muito simples eu pegar um projeto na íntegra, publicá-lo na internet e dar lá um X de horas, 24 horas, 20 horas, sei lá, para que as pessoas possam analisar aquilo, colocando a minha opinião sobre o projeto, como é que eu entendo que deveria votar aquilo, permitindo com que as pessoas opinem também sobre a minha própria opinião. De repente, um projeto que eu concorde e as pessoas que me acompanham me disserem que não, que acham que eu deveria votar contra, é uma forma que eu tenho de participação ali em algumas horas, de forma rápida e democrática, para que eu possa dar o meu voto da maneira adequada, que as pessoas que votaram em mim ou que me acompanham fiquem satisfeitas, né? Então, eu acho que existem instrumentos eletrônicos hoje muito rápidos, muito ágeis para a gente fazer isso, entendeu? Não sei se alguém já faz, né? Desconheço, se alguém faz eu desconheço, mas acho que seria uma forma interessante da gente fazer isso. A gente pegar os projetos, publicar num site pessoal, no site da própria legislatura, para que as pessoas tomassem conhecimento sabendo qual a minha posição com relação ao voto. E esperando que as pessoas deem um retorno, né, dizendo: olha, não, concordo com você ou discordo de você, para que a gente possa votar de acordo com o desejo das pessoas que representamos. Perfeito. O Amadeu falou que para você criar umas enquetes aí, ele estava dando umas opiniões bem bacanas. Bacana. Então, surgiu uma pergunta também. Nossa, hoje tem muitas perguntas, hein? A Kátia de Buritama, ela pergunta, ela ouviu você dizendo sobre a parte de questão de turismo, e a cidade de Buritama é uma cidade, não sei se me falha a memória, de interesse turístico, porque ela tem o Tietê, etc. E ela pergunta que políticas públicas que você acha que é interessante implementar ali, como que você iria olhar para a cidade de Buritama como parlamentar? Então, olha só, na verdade, assim, eu acho que todas as cidades, independente da cidade, né, todas têm um potencial para alguma coisa, né? Buritama é uma cidade que, infelizmente, eu tive 2 oportunidades de estar lá, né?
de 2014, quando eu vim para cá. Então, assim, e nas duas oportunidades, eu passei pela margem do rio, né? Vi o barco lá parado, mas não tive a oportunidade de conversar com nenhum político de Buritama a respeito da questão do desenvolvimento macro da região. Mas pretendo conversar, né? Que essas semanas apertou um pouco a agenda, está um pouco complicado, por conta de algumas participações aí em debates, em entrevistas e tal. Mas a ideia é retomar isso, mesmo pós-eleição, da gente procurar alguém, o prefeito, o presidente da Câmara, para que a gente possa discutir e possa entender melhor, como eu tenho feito em outras cidades, qual é a necessidade e como é que a gente poderia fazer esse desenvolvimento. Como eu falei, não sou eu que pretendo dizer como, né? Mas eu preciso entender como para que a gente discuta junto maneiras adequadas de fazer esse desenvolvimento. Perfeito. Bom, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não temos mais nenhuma pergunta. Também o horário já está se esgotando o tempo, né? O tempo que a gente estabelece mais ou menos de 1 hora. Eu queria que você fizesse assim, algumas considerações finais, o que você quer deixar para os seus eleitores ou possíveis eleitores. Né? Olha lá, o Paulinho já está propenso a votar em você. Ali, Bom. Ali, ó. Bom, Renato, a ideia é assim, como eu falei, a candidatura é a primeira experiência que eu tenho na área política, né? Como também agora a segunda experiência no sindicato. A minha primeira experiência à frente do sindicato foi em 2015. Até então, toda a experiência que eu tive foi como trabalhador CLT e como funcionário público da Secretaria da Fazenda, né? Mas acho que essa experiência, tanto na área privada quanto na área pública, e essa participação no sindicato, que é o Citesp, na Febrafisco, na Conacat, me habilitaram para poder discutir alguns aspectos do serviço público e das necessidades de cada local, né? Outro ponto que acho que vale muito a pena, né, pelo menos para mim, essas discussões que começaram lá nas áreas em que eu fui gestor, e depois à frente do sindicato, e agora tentando levar isso para o campo político, que é essa questão mais participativa, ouvir um pouco mais o que as pessoas têm para dizer. Eu acho que falta um pouco isso hoje no campo político, não de São Paulo, mas do país como um todo. Os políticos são eleitos, definem as prioridades deles e saem fazendo, pouco importando o que a pessoa, o que o cidadão pensa daquilo ou acha daquilo, né? Eu acho que a gente precisa participar mais da política como um todo. Não só sendo eleito, mas sendo eleitor. Tenho ouvido isso, uma coisa que me preocupa muito, que as pessoas não têm interesse em votar esse ano, por conta das situações todas que a gente vê do país. E aí, isso também é uma coisa que me incomoda muito, porque quando a gente não participa, nós ficamos na mão de quem participa. Então, se a gente não vai lá e dá a nossa opinião, a gente fica sujeito à opinião dos outros. E nem sempre a opinião dos outros reflete os desejos que a gente tem. Então, mesmo sabendo que poucas pessoas devem participar do processo eleitoral esse ano, acho que quem for tem que ter consciência daquilo que está fazendo. Hoje você tem instrumentos para você pesquisar a vida do candidato, você tem vários projetos, tem a questão da campanha do Unidos contra a Corrupção, tem várias pessoas ali que aderiram, eu sou uma das pessoas que fez adesão desde o início desse projeto. Acho que por ali você consegue balizar bem em quem você vai dar o seu voto, né? Para quem você vai dar seu voto. Não tem, como eu falei, a minha primeira experiência, então não tenho os vícios dos outros, talvez em alguns aspectos tenha sido até um pouco inocente, né, de pensar, por exemplo, que eu vou conseguir falar com todos os prefeitos ou com todos os vereadores de partidos diferentes, porque eu sei que, mesmo da minha parte não tendo restrição, alguns deles terão restrição de falar comigo, até por conta da minha própria legenda, que é o PCdoB, ou até pela própria postura minha. De repente o cara fala, pô, quem é esse cara? Está chegando aqui, quer vir na cidade, quer fazer projetos, quer desenvolver tudo para fazer o nome dele avançar, e quem tem que fazer isso sou eu. Então, assim, vaidades à parte, eu entendo que a gente tem que ter a participação de todo mundo, que a gente tem que ter a consciência de todos naquilo que a gente pretende fazer. Sem vaidade nenhuma, eu pretendo conversar com todos os prefeitos da nossa região para que a gente crie
dispositivos de desenvolvimento local e regional. Perfeito. Eu só ia pedir para você deixar o contato de redes sociais para quem quiser acompanhar e tal. Claro, quem pediu foi o Amadeu. O Amadeu pediu. O Amadeu, obrigado, Amadeu, pela tem gentileza o aí. Facebook, né? A página do Facebook é Joaquim Goma 2018. Tem o site, que é joaquimgoma.com.br. Não tem Instagram. Na verdade, também não criei por conta da campanha, porque já é uma loucura administrar 2 redes sociais, quanto mais 3, 4, 5, não tem. Então, assim, eu não gosto de deixar isso a cargo de outras pessoas. Eu preferi só o Facebook e a minha página, porque eu consigo acompanhar as 2 páginas todos os dias. E acho que algumas respostas, algumas perguntas que surgem ali, têm que ser respondidas por mim, e não por alguém que me assessora ou por alguém que está comigo na campanha. Então, por esse motivo, são só 2 páginas, mas, de qualquer forma, são 2 páginas que têm algumas informações que eu acho que podem esclarecer algumas dúvidas das pessoas. Tem o e-mail, entrando na página lá no site oficial, tem um e-mail de contato, você pode mandar um e-mail direto, sou eu que vou responder para você. E aí vamos tocar para frente e esperar que essa campanha avance de forma satisfatória e positiva para todo mundo. Perfeito. Agradecendo então aí a presença do Joaquim Goma, agradecendo também ao Sapic, a Laine, ao Tavinho, ao Amadeu, ao Marcelão, Nalva, todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Agradecemos e vamos voltar semana que vem. Agradecemos a sua presença aí, Joaquim. Eu que agradeço. Obrigado pelas informações. Obrigado. Foi um bate-papo muito bacana, gostei muito, fiquei muito satisfeito e até semana que vem. A gente se vê por aí.